Pense no seguinte: e se um único evento militar pudesse desencadear um efeito dominó que acaba por redesenhar toda a economia global? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise que detalha exatamente este cenário, conectando uma ação militar que estaria prestes a acontecer com uma transformação econômica mundial. E tudo começa com essa frase, uma afirmação bem direta e chocante. Essa frase, de acordo com a análise que a gente está vendo, não é só uma previsão. Ela é a faísca que acende o estopim de uma cadeia de eventos assim, dramática. Então, qual seria esse gatilho? A análise aponta para uma ação militar iminente. Mas o mais intrigante aqui não é só o que, mas o quando e o porquê. Aparentemente, o timing dessa ação seria totalmente calculado. O epicentro da ação, segundo esse estudo, seria uma ofensiva terrestre americana no Irã. E o objetivo principal? Assumir o controle total do Estreito de Hormuz. Para quem não sabe, esse estreito é uma das artérias mais vitais para o comércio de energia do mundo. Ou seja, controlar esse ponto é como ter a mão no interruptor da economia mundial. Tá, mas como alguém poderia prever algo assim? A análise se baseia num padrão histórico. Olhando para trás, dá para ver uma tática que se repete. Declarações públicas que dão a entender que vai haver uma pausa e logo em seguida vem uma ação rápida e totalmente inesperada. A previsão é que o mesmo noteiro seja usado agora, com o ataque acontecendo depois que os mercados fecharem, numa tentativa de conter o pânico financeiro inicial. É claro que uma ação dessa magnitude não ficaria sem resposta. É bem aqui que o primeiro dominó cai, sabe? Desencadeando uma reação em cadeia que se espalha pelo mundo todo. Vamos ver como essa retaliação aconteceria. A análise previu uma retaliação em 3 fases e é bem assustador. Primeiro, a invasão em si. Segundo, o Irã não atacaria as forças americanas diretamente, mas sim a infraestrutura de energia e água dos seus vizinhos, o que causaria um caos regional imenso. E o último passo, o conflito chegaria ao solo americano, com a ativação de células adormecidas. E qual o tamanho dessa ameaça interna? Bom, a análise cita uma ex-fonte da CIA que afirma a existência de 1.000 agentes. 1.000 agentes infiltrados nos Estados Unidos, prontos para agir assim que receberem o comando. E não seria um ataque qualquer. O plano é descrito com uma precisão que dá calafrios. Não se trata de um ato aleatório, mas de um ataque coordenado a 10 grandes cidades ao mesmo tempo. E o alvo não seria apenas infraestrutura, o foco seria em hospitais e serviços de emergência. O objetivo, segundo o material, é muito claro: gerar o máximo de caos e paralisar o país. Um ataque dessa escala em solo americano, obviamente, não abalaria só a sociedade. Ele enviaria ondas de choque gigantescas por toda a economia global. Vamos dar uma olhada agora nesse impacto financeiro. No jargão do mercado financeiro, um evento assim tem nome. É um evento cisne negro. É aquela coisa que ninguém vê chegando, que tem consequências enormes e que depois, olhando para trás, todo mundo pensa, era óbvio. Este evento, argumenta a análise, não seria o fim da história, mas sim o catalisador para uma mudança muito maior. As consequências financeiras seriam imediatas e, de certa forma, até paradoxais. Enquanto a economia global entraria em recessão e as moedas de outros países iriam despencar, o dólar americano, que estaria no centro da crise, na verdade se fortaleceria. Mas por quê? Como assim? A explicação para esse paradoxo é a tal da teoria do milkshake de dólar. É uma analogia interessante. Pensa na economia global como um grande milkshake. Em uma crise, todo mundo corre para a segurança que o dólar parece oferecer. Então, o dólar age como o canudo mais forte, que suga a liquidez e o capital de todas as outras economias do mundo. E para as nações emergentes, esse milkshake seria devastador. As dívidas em dólar se tornariam impagáveis, o capital fugiria para os Estados Unidos e a gente veria uma onda de falências nacionais, com um país quebrando atrás do outro, como peças de dominó. E é aqui que a análise dá uma virada surpreendente. E se essa crise catastrófica não fosse um acidente, mas sim um evento planejado? A teoria que o material apresenta é que a crise não é o objetivo final, mas sim uma ferramenta para alcançar algo muito maior, o chamado Grande Reset. A ideia, basicamente, é que no meio do caos global, as elites teriam a oportunidade perfeita para implementar uma reestruturação completa da ordem mundial, algo que seria impossível de fazer em tempos de normalidade. A gente já viu algo parecido antes? Pois é, a análise traça um paralelo direto com o que aconteceu depois do 11 de setembro. Aquela crise permitiu a criação de leis como o Ato Patriota nos Estados Unidos, que mudaram radicalmente as liberdades civis. A tese aqui é que uma nova crise seria usada para introduzir uma mudança ainda mais profunda. E como esse reset seria colocado em prática? A análise descreve um roteiro de 3 passos.
Primeiro, os Estados Unidos imprimiriam trilhões de dólares. Segundo, usariam esse dinheiro novo para recomprar a sua própria dívida de outras nações que estariam em pânico. E terceiro, enquanto o mundo todo estivesse distraído com o caos, um novo sistema global seria colocado em prática. Mas que sistema novo seria esse? O que a gente vê aqui são os pilares centrais. Identidade digital para todo mundo, moedas digitais controladas pelos bancos centrais, uma renda básica universal, basicamente uma substituição completa das estruturas de dinheiro, trabalho e economia como a gente conhece hoje. E qual seria o resultado final de tudo isso? A análise resume numa frase bem impactante: uma transferência de riqueza monumental, tirando das mãos do público em geral e indo direto para as elites. Diante de um cenário tão avassalador, a pergunta que fica é: o que uma pessoa comum pode fazer? Existe uma forma de se preparar para tempos de crise tão extremos assim? A própria análise coloca essa questão na mesa. Como se proteger ou até mesmo prosperar num cenário desses, em que as regras do jogo financeiro parecem estar sendo totalmente reescritas? A resposta oferecida pela fonte é que sim, existem estratégias. No entanto, esse conhecimento não é compartilhado abertamente. Ele é oferecido como uma orientação exclusiva dentro de uma comunidade privada e paga. E assim, a análise nos deixa com uma pergunta final bem inquietante que fica no ar depois de tudo isso que a gente viu. Será que estamos mesmo à beira de um único evento catalisador projetado para remodelar a ordem global como a conhecemos? A reflexão fica em aberto.